Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora mais um podcast. Eu sou Gabriel Tripodi, o Podão, ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Boa tarde, Tripodi. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certíssimo. Graças a Deus, tudo em ordem. Que maravilha. Sempre bem. Sempre bem. Bom, antes da gente falar do nosso convidado, agora que está passando esse perfil de forma maravilhosa, vamos relembrar a galera, né, Camilo? Vamos. Você que está chegando agora no podcast, por favor, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo lá no WhatsApp, naquele grupo da família, né? Esses são os principais. São os grupo principais. Da família, o grupo da igreja, o grupo do futebol. Exatamente, é o nosso foco. O grupo do WhatsApp você vai mandar lá. Tira aquele bom dia. A minha meta é essa, trocar o bom dia, aquele bom dia de GIF, né? Que a tia, a avó manda pelo vídeo do podcast. Você manda lá no grupo, vai dar super certo, tá bom? E se você está nos ouvindo aí, qualquer seja o tocador do podcast, fica à vontade aí para nos avaliar também, de onde você esteja ouvindo, né, Camilo? É importante dar aquela estrelinha para nos ajudar sempre, ok? Bom, dado aqui os nossos recados iniciais, vamos ao nosso entrevistado de hoje, que está sensacional. Uma honra, cara. É verdade. A gente vem se superando, trazendo pessoas aqui sensacionais. É verdade. Então, por favor, Camilo, seguindo aquela nossa tradição, É um prazer. passe um pouquinho do perfil do nosso entrevistado. Vamos lá. Então, ele é diretor de comunicações, branding e assuntos corporativos para a América Latina. O nosso convidado de hoje, ele lidera relações institucionais, reputação empresarial, criação de branding, mídia, conteúdo, eventos e parcerias na América Latina, além de fornecer consultoria estratégica para boa parte do portfólio da região. Antes da empresa que ele está agora, que é o SoftBank, ele foi parceiro da WPP, cofundador da Esfera Brasil, CEO da Hill & Knowlton Strategies e Old PR na América Latina. Também foi jornalista de negócios e tecnologia para os principais canais da mídia do Brasil e ainda teve tempo para ser autor do livro Os Bastidores da Internet, que foi um best-seller brasileiro de tecnologia. Deu tempo para escrever livro também. Tá bom, o que mais? Sensacional, só isso. Eu fiz um resumo, hein? Isso é um resumo, né? Tem Esse é mais um coisa. resumo. Pois é, e para bater esse papo com a gente, senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast esse Eduardo Vieira. Tudo Seja bem, muito pessoal? bem-vindo. Tudo bem? Prazer estar aqui, super honra. Com Obrigado, vozeirão Eduardo. ainda, né? Um vozeirão de rádio. Exatamente. Ele vai encantando. Muito obrigado por estar aqui hoje, pelo seu tempo. Estamos Imagina. muito felizes de receber você aqui. Nossa, é uma honra. Eu sou fã de vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E, deu tempo de fazer tudo isso, mas eu não sou exatamente novinho, né? Então, tem alguns anos aí. Não, mas aí a gente puta essa parte aí, pô. Pô, e pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional, até chegar hoje onde você tá. Como é que foi esse encontro aí com a comunicação e tudo mais? Olha, foi uma coisa meio estranha, vamos dizer assim. Quando eu era moleque, eu sempre... Eu era aquele moleque que sempre gostava de ler jornal. E eu lembro que eu lia a Folha de São Paulo, eu lia outros jornais, assim, e gostava da área de economia, de negócios, eu achava uma coisa meio maluca. Uhum. E daí eu pensei comigo, assim, poxa, na hora do vestibular e tal, o que eu iria prestar? Falei, ou eu vou ser publicitário, É um momento importante. né? Ou eu vou ser jornalista. E daí eu achava que o jornalismo tinha uma credibilidade maior. Eu falei assim, não, eu acho que eu vou pro jornalismo, que publicidade obviamente, hoje em dia, sabendo tudo que eu sei, Sim. mas naquela época eu falava, poxa, publicitário talvez seja uma coisa, talvez não tão profunda quanto o jornalismo. Então eu vou tentar fazer esse negócio de jornalismo aí. E daí prestei vestibular, entrei no vestibular e comecei a carreira ali trabalhando mesmo, já nessas áreas de estágio, esse tipo de coisa, em veículo de comunicação. Então essa foi meio um chamado, assim, jornalístico para trabalhar numa área com um pouquinho mais de credibilidade. Pô, sensacional. E aí, as coisas foram acontecendo, você sabia muito bem o que você queria, onde você queria atuar, porque também, como o Camilo disse, é um momento muito importante na nossa vida. E às vezes não A sai... vida vai te presenteando. Ela vai presenteando, ela vai te guiando ali, e aí você hoje estava na SoftBank. Você já imaginou, pelo menos, chegar perto disso? Ou era uma coisa que você tinha traçado? Como é que foi isso? Não foi. Na verdade, eu sempre achava que eu ia trabalhar com alguma coisa ligada à economia e política, porque era uma coisa que eu sempre gostava, né? Perfeito. Só que o que aconteceu foi meio uma oportunidade, né? Então eu tava na faculdade, acho que no primeiro ano da faculdade. Daí eu arrumei um emprego logo no primeiro ano, na revista Imprensa. Ah, legal. Daí fui conhecer muito sobre jornalismo, sobre jornalistas, né? Conversava com jornalistas o tempo inteiro. Então, aqueles meus ídolos de faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com eles. E um ano depois da revista Imprensa, eu fui para a Gazeta Mercantil. Eu queria... Que bacana. Eu tava distribuindo currículo o tempo inteiro. Daí eu mandei um currículo e, surpreendentemente, o pessoal da Gazeta Mercantil falou, poxa, nós estamos precisando aqui de um repórter iniciante
seu currículo, a sua formação é legal, você já tem 1 ano de experiência para 1 ano de faculdade, acho que pode servir. Legal. E eu fui trabalhar no Panorama Setorial, cobrindo, aí eu acho que foi destino mesmo, cobrindo a área de tecnologia da informação e o surgimento de um negócio chamado internet. Caramba. Em 1990, pouca coisa, né? em Pouquinha 1998, tava com pouca acabando coisa. de surgir. Então, e daí nunca mais larguei tecnologia. E foi nesse momento que você escreveu o livro? Não, daí que aconteceu? Eu tive naquela época, era uma loucura, porque eu lembro de assim, ter filas de entrevistas coletivas para a gente atender, porque era lançamento de um site atrás do outro. Então era a época do boom da internet no Brasil. Sim, né? perfeito. O UOL tinha nascido ali em 95, 96, daí você tinha a criação aí de vários outros portais, Terra e vários outros. E nessa esteira surgiram aí centenas, milhares de empresas mesmo, que estavam querendo fazer tudo o que vocês possam imaginar. Né? Então, e-commerce, parte de infraestrutura, todos os sites. Então, eu lembro que tinha, sei lá, sem exagero, 6, 7 lançamentos de site e coletivas de imprensa por dia. Nossa. E a gente tinha que ficar acompanhando essas coisas. Então, o volume era muito grande. Como o Panorama Setorial da Gazeta era um serviço online, a produção de matéria também era muito intensa naquela época. Então, assim, eu escrevia para online, escrevia para o jornal e sempre saía muita reportagem, muita reportagem, muita reportagem. Então, eu fui ganhando uma carteirinha de fontes muito boa. E o meu sonho era fazer o curso Abril de jornalismo, porque o meu sonho era trabalhar na Editora Abril e trabalhar na Info e na Exame. E antes de fazer o curso Abril de jornalismo, eu fui convidado para ir para a Info. Que foi uma super honra para mim também. Daí eu comecei a trabalhar na redação da Info, e daí a Editora Abril naquela época realmente era a maior referência que tinha, né, de tecnologia e de qualidade editorial, na verdade, em todos os segmentos. Daí atuei lá durante um tempo e foi daí que eu comecei a pensar no livro. Daí eu falei, poxa, Cabe um. daí ali quando estourou a bolha da Nasdaq em 2000, eu falei, aí tem uma história que precisa ser contada. E Exatamente. todo mundo achava... Ninguém sabia, na verdade, olha que loucura que eu vou falar, mas ninguém sabia naquela época se a internet ia continuar. Você Sim, vê? causa mundo, de segurança. né? Uma dúvida, né? Uma dúvida. Todo mundo achava, falava assim, poxa, ano 2000, será que a internet vai continuar? Não, foi um negócio de uns moleques de uma década atrás, vai morrer. Temporário, né? Daí foi quando eu tive a ideia de escrever o livro, e eu escrevi o livro, saiu em 2003. Que bacana. E aí nasceu com essa ideia, assim. Eu lembro que tem alguns entrevistados, né? Que você vai contando algumas histórias, tudo. E, pô, e esse livro, cara, serve de referência pra muita gente, né? Sem dúvida. Até hoje também é uma pesquisa sensacional. E pra você, o que você tira mais desse livro que você faz o comparativo com hoje? Fala, meu, sensacional esse ponto, assim. Porque é aquilo que você falou. Tinha muito dessa interrogação. Pô, internet, será que vai durar? Acontece hoje até com inteligência artificial. Muita gente acredita, a gente não acredita. O como vai impactar, né? O como vai impactar. A vida Então, das pessoas, o mercado, a parte profissional, a parte de negócio, né? sim, também. E para você, como é que é ter essa visão dessa transformação digital? Olha, assim, é uma coisa... É fácil ser cronista do futuro, né? Testando no futuro, né? Sim. Olhando para trás. Mas eu acho, assim, eu vejo muita semelhança que aconteceu. Que na época, a ideia foi fazer um livro-reportagem. Então eu entrevistei mais de 100 pessoas, que eram os protagonistas. Perfeito. Para falar, legal, o que aconteceu até então e o que eles achavam que ia ser o futuro, né? E tudo que aconteceu depois foi meio uma consequência muito assoberbada de todas aquelas interações que a gente já imaginava na época. Sim. Então, assim, depois do estouro da bolha, a gente viveu 2, 3 anos de ressaca de mercado financeiro, que é um movimento muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, com Venture Capital, vou chegar lá. Perfeito. Mas, de qualquer forma, logo depois dessa ressaca, surgiu o quê? Surgiu o Google, surgiu o Facebook, surgiram as redes sociais, e a gente entrou numa época que hoje são as Big Techs, Exato. né? Hoje, o que eu vejo? Depois esse ecossistema, na verdade, ele foi criado, ele foi montado. Naquela época era tudo mato alto mesmo, né? Para usar essa expressão meio clichê. Mas era verdade, não tinha nada construído, né? Então, assim, uma indústria foi formada, né? Empreendedores surgiram e sempre faltava capital, né? Daí surgiram as Big Techs. As Big Techs viraram o que são hoje. Sim. Mas muito rapidamente elas dominaram mercados, criaram necessidades, né? E daí no final aí da década de 2010 começou a surgir o capital. Daí falou, legal, gente. Então, ok, a América Latina agora tá bem, o mundo tá bem,
precisamos desenvolver negócios aqui, e daí começaram a chegar os fundos de investimento para investir em startups. E foi um movimento que a gente veio sentindo ali desde o final da década de 2010, né? Desde 2017, assim, até 2021. Hoje a gente está numa ressaca, que já está durando uns 2 anos. Todo mundo já sabe que essa ressaca tem data para acabar. Vai ser em algum momento dos próximos 24 meses. Perfeito. Talvez começando hoje, né? Que está tendo um IPO gigante nos Estados Unidos. Que provavelmente vai ser o grande marco dessa história. A gente espera que seja. Sim. E, cara, o que vai surgir depois disso? Né? Pois é. Com essas discussões todas de inteligência artificial, essas discussões todas de avanço de tecnologia... Regulamentações, né? Regulamentações. Se fala muito nisso, né? Biotecnologia surgindo, matrizes de energia limpa. Então eu acho que a gente vai ter um ciclo muito parecido com o que teve no passado. De uma prosperidade absurda, de um avanço tech absurdo, para a gente evoluir para um novo patamar de sociedade. Muito bacana. E nesse meio tempo, Eduardo, você passou pelas agências, né? Agências de comunicação, então você teve bastante história, né? Nas agências e agências que hoje são referência, né? Pois é, cara. Eu costumo dizer que eu estou na terceira fase da minha carreira. Então, a primeira fase foi a de jornalista de redação. Isso. Né? Eu trabalhei em diversos lugares, né? Depois da Abril, eu fui para Globo e trabalhei em várias revistas, vários sites. Daí, em 2007, eu decidi empreender. Porque tinha uma empresinha que estava chegando no Brasil chamada Google. E a gente teve. Já ouviu falar? Eu ouvi falar já. Já ouvi falar. Pois é. Eles estavam chegando no Brasil, chegaram no Brasil em 2006, e daí foram fazer um Media Audit, né? Uma auditoria de mídia para entender como é que estava a situação deles aqui. E podia melhorar muito, né? E durante esse Media Audit, a gente teve muita informação que eles queriam chegar no Brasil de um jeito legal, e eles estavam buscando uma agência diferente. E daí eu, junto com o sócio, o Ricardo César, a gente pensou, poxa, por que a gente não cria a agência ideal para o Google? Né? E daí montamos a Ideal em 2007. Né? E daí o meu ciclo de agência foi de 2007 até agora 2020, 2021. Né? A gente construiu a Ideal, que foi um case de sucesso, que eu me orgulho muito. Depois vendemos para o grupo WPP, daí assumimos as marcas de PR, né, da WPP para a América Latina, a Ogilvy, a Hill & Knowlton, a própria Ideal. E daí em 2020 veio pandemia, veio a conclusão da nossa venda, e daí eu resolvi ir para a terceira fase, que é a minha fase executivo, que é onde eu estou hoje, no SoftBank. Bem bacana. Eles estão até, acho que a WPP está até construindo um prédio ali, né, na Marginal, que vai ser um conglomerado de agências, né? É um campus da WPP, do lado da escola do meu filho. Tá ficando maravilhoso, maravilhoso. Vai ficar sensacional. Vai ficar sensacional. Muito bom. Sensacional. Muito legal. E depois dessa, eu li olhando o teu perfil, né, e vendo tudo que você já fez, né, tem uma questão que chama muito a atenção pra gente, né, que é quando você fala da importância da comunicação, da gestão da marca, gestão da reputação e do jornalismo e como essas questões estão sincronizadas. E aqui a gente fala bastante em gestão de comunicação e gestão de reputação. Como que você vê as marcas, Eduardo, se preparando para essa questão de reputação, né? De entender e ter, né, uma preocupação de capturar as informações para entender se ela está bem, se ela está avançando, se ela está realmente tendo que se preocupar com alguma frente, algum pilar ali, né, de cidadania, de SG, de produto e serviço. E a gente sabe que a imprensa e as redes sociais hoje acabam falando muito, né? Então, como que você está vendo as empresas e como você tem contato com muitas empresas e empresas grandes, como que você está vendo a preocupação deles com relação a isso? O avanço da gestão da reputação nas grandes empresas? Cara, eu acho que, primeiro, esse é um assunto urgente e absolutamente essencial, né? Assim, a reputação é o ativo mais importante de uma empresa, né? Costumava-se dizer que é o ativo mais intangível de uma empresa, mas está ficando cada vez mais tangível, né? Eu acho que já não existe, nas empresas que são um pouco mais esclarecidas, já não existe muita diferença entre o que é branding e o que é reputação. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o que você matou. Com a fragmentação da comunicação, porque o que tem acontecido? A gente veio de um mundo que era extremamente, vamos dizer assim, intermediado, né? Tá. Então, como que a gente aprendeu a consumir informação? A gente lia um jornal, uma revista, assistia um programa de televisão, escutava alguma coisa no rádio. Nada mais é do que um intermediário
e esse cara filtrava essa informação para você, você consumia e formava a sua opinião, né? Perfeito. Com o advento das redes sociais, esse processo se desfragmentou e se desintermediou, certo? Na verdade, se fragmentou e se desintermediou completamente. Então, hoje, qualquer pessoa vai em qualquer lugar, pega uma fonte de informação, confiável ou não, e forma a sua própria opinião. Perfeito. Né? Se você joga isso no ventilador e amplifica isso com a velocidade da internet, você gera o quê? Caos, que é o que a gente está vendo. Né? Verdade. Então, assim, uma empresa que não cuida da sua reputação, que não entende que a sua marca está absolutamente pulverizada e que ele não tem controle sobre ela, se ele não participar dessa conversa e se ele não fizer ter ferramentas ou ter não só ferramentas, mas também uma estratégia para cuidar da sua própria reputação, esse cara está perdido. Né? Esse cara está perdido. E o que a gente vê é que muitas empresas estão fazendo a mesma coisa que faziam há décadas atrás, que não funciona, precisam se modernizar e existem ferramentas para isso. E por outro lado, existe uma pressão interna e externa da sociedade para que as empresas se posicionem e sejam coerentes, né? Sim. Tenham legitimidade, tenham uma integridade na hora de comunicar, tanto para dentro quanto para fora, e mesmo com seus clientes na hora de vender, fazer negócio, esse tipo de coisa. Perfeito. Então, para mim, assim, quem não cuida de reputação e quem não enxerga a importância da reputação e só pensa a reputação quando acontece alguma crise, tá na idade da pedra, né? Então é preciso muito. Eu vejo ainda bem muitos casos que estão fazendo com que estão desdizendo isso que eu tô falando, que é o cenário mais macro, e espero que cada vez mais esse cenário suma. E essa parte de modernização que você falou muito bem, muitas pessoas ainda têm uma cabeça muito quadrada para isso, né? De você entender a importância da evolução, de você cuidar da sua marca, né? De ter esse fluxo do que o outro está falando sobre você, sua marca. Você acredita que essa seja talvez a maior dificuldade nos tempos de hoje? Entender essa transformação, entender a importância de reputação? Eu acho que sim. Eu acho que primeiro, assim, ter uma escuta ativa para entender o que está sendo falado. Isso. Muitas vezes eu acho que tem uma dissonância cognitiva aí, né? As empresas, a tendência das empresas é a gente ficar muito acostumado a entender o que a gente quer fazer internamente e fazer, sem necessariamente escutar primeiro. Eu acho que tem que escutar primeiro. Não dá mais hoje. Só com base no conhecimento que você tem, por maior que seja, não adianta mais você fazer uma conversa. Senão fica uma conversa de louco, ou uma conversa, né, que as pessoas não vão escutar, não vão se engajar, não vão entender. Né? Exatamente. Então, é preciso ter esse diálogo. Né? Agora, esse diálogo ele não pode ser a esmo, né, também. Sim. Né? Ele tem que ser baseado no ouro que existe hoje em dia, na maior riqueza que existe hoje, que são os dados. Né? Sem dúvida. Então, se você navega sem dados, é a mesma coisa, dá para usar qualquer metáfora para falar isso, mas é a mesma coisa que você navegar num barco sem bússola, sem um céu encoberto sem estrela e sem absolutamente nenhum tipo de vento para saber onde você vai. Você vai, mas para onde você vai, tanto faz. Sem dúvida. Né? Então, acho que hoje em dia as coisas acontecem um pouco assim e não pode ser mais assim. Né? Porque é isso, faz muito sentido. A gente, trabalhando num fundo de investimento como SoftBank, a gente monitora o tempo inteiro o que é o valor de marca e o que é o valor de reputação. Exato. E a gente tem vários casos de que, poxa, empresas que cuidam mal da reputação, elas perdem valor de equity, perdem valor de mercado. Ao passo que as que fazem o contrário ganham esse valor. Né? É verdade. Isso não necessariamente está tão claro para os executivos, às vezes, sobretudo para aqueles que não são especializados. Né? Exato. Porque eles pensam e falam assim, poxa, realmente eu só vou dar valor a isso, só vou me preocupar quando acontecer alguma crise, quando acontecer uma situação que chama os bombeiros, chama os encanadores. Né? Então, acho que dá para ser um pouquinho mais proativo e mais planejado essa parte. Pois é, né? E é sempre aquele negócio, por enquanto tá tranquilo, então pra que eu vou me preocupar com isso, né? Então deixa rolar. E aí você comentou de outro ponto, que são essa questão dos dados, né? Dos indicadores, cada vez ganha mais importância no mundo atual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância, até para quem vem de área de comunicação, do jornalismo, que lá no começo tinha aquela guerra de eu não mexo com número, eu não quero saber de número, ou eu quero ficar só em conteúdo. São mais humanas. São mais humanas do que exatas. E a gente vê cada vez mais isso se entrelaçando. E a importância disso também para o mercado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que isso mudou muito. Né? Acho que mudou, assim, o lugar que mais mudou é a redação. Né? Hoje em dia, a gente sabe que as redações sérias trabalham com analytics na frente para saber o que dá clique e o que não dá.
O que até gerou para mim uma anomalia, que é essa corrida de clickbait, essa coisa que tem, infelizmente, acabado com a credibilidade do jornalismo, em muitos casos. Mas, enfim, eles trabalham com tecnologia na frente, né? Nas pessoas que trabalham dos outros lados do balcão, né? Esse balcão ele é meio tridimensional, eu acho que o uso de dados é melhor, mas ele ainda não faz muito parte do dia a dia. Eu não vejo muito as pessoas trabalhando com o dado antes da tomada de decisão. O que acontece, o que é muito normal legal, eu tive uma ação, eu planejei uma coisa, aconteceu uma coisa interessante, vamos medir qual foi o resultado disso. Daí você vai lá e vai no final, né? Quando para mim deveria ser o contrário, deveria ser no começo. Exato. Vamos entender o que está acontecendo para depois poder agir em cima do que está acontecendo, até para ter resultados mais efetivos, né? Exato, Eduardo. E por que você acha que isso acontece? Você acha que isso é uma cultura estrutural que foi... Acho que sim. Acho que é uma cultura estruturada. Acho que é o jeito que todo mundo aprendeu a trabalhar né? Eu acho que está acontecendo agora, estão chegando pessoas novas, uma nova geração. Questionando, né? Questionando. E que precisa ser muito bem formada para isso, porque precisa ter skills e aprender disciplinas que antes não estavam nos currículos. Exato. Né? Você vai numa faculdade de jornalismo tradicional, uma faculdade de marketing tradicional, se você aprender do jeito tradicional, não existe, né? Sim. E daí também é uma discussão até um pouco mais profunda, porque conhecimento que você vai aprender, né? Aulas expositivas, conhecimento teórico, você já não precisa mais aprender numa sala de aula, você pega em qualquer lugar. Com certeza. As bases de dados já estão absurdamente bem disseminadas. Né? O que você tem que ter é uma estruturação dentro das formações profissionais que vai ajudar você a navegar com todo esse tipo de conhecimento que você vai pegar onde você quiser e construir uma estratégia de trabalho. Né? Exato. Mas daí eu acho que tem um conflito geracional também, cara. Porque tem os chefes, né, as pessoas que estão nos cargos de liderança hoje, não necessariamente aprenderam a trabalhar desse jeito, né? Então acho que precisa aí alguns anos para ter uma maturidade um pouquinho maior desse mercado. Para ter esse entendimento mesmo. Para ter esse entendimento. Muito bacana. E quando você trabalhou bastante com a questão de apoiar as marcas em estratégias de comunicação, nesse momento você estava nas agências ou você já estava apoiando via fundo das empresas investidas e nessa nova fase? A gente começou nas agências, né? Eu lembro que, assim, tinham duas coisas que diferenciavam a Ideal e diferenciaram a Ideal durante um tempão. A primeira, o fato de ser digital, né? Foi a primeira agência de PR digital do Brasil, por assim se dizer. Eu lembro que a gente fazia evento com influenciador em 2007 e chamava de Encontro com Blogueiro. Olha. Né? Mas de fato acontecia. E a segunda coisa era a parte de inovação / criatividade. Né? O que era essa criatividade? Era ter um planejamento estratégico criativo que já era um pouco baseado em dado. Né? Se eu vou te falar que era 100% baseado em dado, eu vou estar mentindo. Claro. Não era. Hoje em dia eu acho que daria para ser. Né? Mas já era uma coisa que levava em consideração as conversas que estavam acontecendo. Né? E eu lembro da gente sentar muito com o cliente e falar, ele pedir alguma coisa ou solicitar algum tipo de serviço, eu falava assim, tá, para que você está querendo fazer isso? Então vinha a parte... a necessidade, né? Exato. E a estratégia por trás. Né? Tipo, escuta, legal, qual o resultado de business que você quer ter sobre isso? Claro. Assim, para eu te falar que você vai ter uma boa exposição na imprensa, positiva, alcance, quantidade de clique, legal. Né? Mas isso move a agulha pro teu negócio ou não? Exato. Né? Então, nessa hora de construir a estratégia, a gente começava nas agências de um jeito bastante forte e criou até uns casos inovadores que foram bem interessantes. Que legal. Essa parte também, até antes de você perguntar, Camilo, essa parte também de exposição é uma confusão que acontece bastante até nos tempos de hoje. Com tanta rede social, com tanta margem, né? Canal para você se expor, as pessoas acham que quanto mais estiverem expostas, mais vai ter retorno. Né? Eu preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E não necessariamente isso vai mover alguma coisa. Você está no canal certo, com o seu público certo, aquilo vai dar mais resultado que você está em tudo, qualquer lugar ao mesmo tempo. Não necessariamente aquilo vai te dar retorno. Então, você falando isso, e base também do que a gente vem conversando aqui ao longo dos episódios, bate muito nessa tecla. Né? Não necessariamente você precisa estar em todos os lugares, mas você ter um plano estratégico, pensar direito e ter essa ideia já alguns anos atrás é sensacional, né? E você já chega mais lapidado para os tempos de hoje, que também é um fluxo muito grande de informação. Né? Sim, e é engraçado que também você não tem muito critério na hora de fazer essa medição, às vezes, né? Eu tive agora, semana passada, essa semana, tive o privilégio de ser jurado de 3 prêmios aqui. Opa, né? Do F Awards, dos Smarties e do Prêmio Aberge.
E, cara, às vezes a gente tava até discutindo isso num júri anteontem. Você vê cases que têm resultados, assim, nababescos de alcance. Você vai lá e fala assim, poxa, esse negócio, essa iniciativa que a gente teve alcançou 200 milhões de pessoas. Daí eu falo assim, legal, o Brasil inteiro viu? Né? Porque é disso que se trata, né? Exatamente. Se você está colocando para mim que 200 milhões de pessoas viram, então você está dizendo que o Brasil inteiro, 100%, né? De sucesso na sua... Todas as regiões, né? Em todas as regiões ao mesmo tempo. Então, acho que essa reflexão precisa ser feita um pouco. Né? Dado por dado, a ação por ação, ela precisa ter uma reflexão estratégica primeiro. Fica à vontade. Não, perfeito. E assim, o SoftBank, né, uma empresa japonesa, eu, no meu histórico, trabalhei, né, a gente acabou comprando uma empresa nos Estados Unidos que tinha um escritório no Japão e, assim, me dei super bem com eles, o jeito deles trabalharem, organizados, né, pontuais, então... E uma empresa, acho que de 81, né? Eles, de 81 para cá, estamos falando aí de mais de 40 anos de empresa, que chegou em 2019, né, na América Latina. Como é que foi? Acho que você, talvez você não participou, porque você entrou depois de 2019, né? Mas talvez você tenha ouvido ou saiba da história de como foi essa entrada, né? Qual o objetivo que o SoftBank tinha de entrar aqui e o que está sendo feito. Né? Como que está sendo esse avanço? Como que está sendo essa tua atuação à frente do SoftBank? Não, a história é muito boa. Como eu te falei, no finalzinho ali da década de 2010, começaram a surgir algumas iniciativas aqui de investimento em venture capital. Porque o mercado de startup estava começando a bombar, né? Você tinha as iniciativas aí de vários espaços de coworking, várias empresas surgindo, o mercado estava florescendo. Perfeito. E o SoftBank sempre foi uma empresa de investimento de risco, né? Pra você ter uma ideia, o SoftBank, o Masa, né? O Masayoshi Son, que é o nosso fundador, ele sempre foi um cara considerado meio megalomaníaco e visionário. Ele levou o Yahoo para o Japão em 96, porque conheceu o Yahoo, o David Young no Yahoo, no mesmo ano em Stanford. Ele falou, legal, vou te levar para o Japão. Ele levou mesmo. Acabou de abrir na universidade, né? Ele levou. Daí ele investiu num carinha chamado Jack Ma, né? Dono do Alibaba. Investiu no comecinho algo como 20 milhões de dólares. Né? Isso foi no ano 2000. Em 2014, quando o Alibaba abriu capital, os 20 milhões se transformaram em 53 bilhões de dólares de investimento. Né? E anos depois, né? Chegaram a 110 bilhões e o Masa só vendeu ano passado um pedaço. Então ele sempre foi um cara que tomou muito risco, né? E ele olhava para as regiões de uma maneira um pouco mais preocupado em saber onde estava a próxima onda. E foi o que aconteceu mais ou menos lá por 2018. Ele estava vendo que a América Latina estava começando a florescer, alguma coisa estava acontecendo aqui. E ele perguntou para um executivo que era sócio dele na época, que trabalhava e conhecia muito o mercado da América Latina, o que a América Latina representava no mundo. Ele falou assim, cara, mais ou menos 5% do PIB do mundo é América Latina. Ele falou assim, legal, então se a gente tem um fundo de 100 bilhões de dólares para tecnologia, vamos botar 5 aí. Só que 5 bilhões de dólares em 2019 no Brasil era mais que a soma da indústria inteira em todos os tempos. Então, assim, era um absurdo. Então, ele falou, legal, vamos começar com esse fundo e vamos investir, vamos passar o rodo no mercado. Né? Investiram em empresas fantásticas, né? Na Vetex, na Creditas, na Gympass, no Rappi, Quinto Andar, um monte de empresa. Né? Perfeito. E daí, logo depois, dobraram a aposta, né? E aí eu já estava lá em 2021. A gente lançou um segundo fundo, né, de mais 3 bilhões de dólares. Então, hoje a gente tem praticamente 8 bilhões de dólares alocados em 86 empresas na América Latina, 70% delas no Brasil. E com essa visão de, legal, onde que a tecnologia vai ser disruptiva e até onde ela vai chegar. Né? Perfeito. Então, a gente tem investimento que é de longuíssimo prazo. Então, temos Nubank, temos Banco Inter, todas essas outras empresas que eu mencionei, várias outras. Kavak lá fora, Ualá, Clip, Merama, Pismo, que acabou de ser vendida para a Visa. Então, a gente tem um portfólio de empresas que a gente acredita que vai chegar muito longe. E a premissa foi essa. Poxa, a América Latina precisa estar no mapa de Venture Capital, né? No mapa global de inovação. Então, é um investimento de longuíssimo prazo, sólido, e que,
tem sido muito bem sucedido até agora. Que bacana. Então, 70% é Brasil. Quais são os outros países que estão levando? Tá quebrado ou tem outros países despontando aí? Tem. O segundo é o México, com certeza. Mais ou menos uns 25% disso. Tá. E o restante a gente tem operações Colômbia, Chile, um pouquinho na Argentina. Mas o grosso é Brasil e México. Bem bacana. E de estrutura, Eduardo, como que funciona a tua estrutura hoje? Quais são as principais frentes que você atua, suas responsabilidades? Olha, a gente tem escritórios a gente cuida de América Latina, né? Perfeito. E então sou sócio que lidera aí a parte de reputação, assuntos corporativos e marca. Na região, a gente tem escritórios em Miami, São Paulo e México, né? Equipes espalhadas por esses escritórios. E acho que são duas prioridades. Acho que a prioridade, na verdade, a número 2 é cuidar da marca do SoftBank e construir a marca SoftBank por aqui, como sendo um dos principais investidores da região, né? A gente teve muito fundo turista que veio em 2019, já foi embora por causa da crise, mas tem alguns que estão por aí ainda, que são fundos sérios, e nós estamos nesse grupo, ainda bem, e cultivando aí essa nossa imagem de que, poxa, de alguma maneira atrelada à nossa entrega de resultado, que a gente é parceiro dos principais empreendedores do segmento tech na região. Esse é o objetivo 2. Tá. O objetivo 1 é justamente atuar com um advocacy e uma consultoria, entre aspas, para as empresas do portfólio desenvolverem suas marcas de reputação. Então é o grande uso do meu tempo, na verdade. Então eu estou conversando na maior parte, quase como se fosse um prestador de serviço interno, né? Sim. Eu converso muito com CMOs, com CCOs, até com os founders, para entender, poxa, legal, qual vai ser a sua estratégia? Como você está construindo sua marca? Como você está cuidando da sua reputação? Né? O seu time está dimensionado da maneira certa? Você está fazendo investimento da maneira correta? Perfeito. Você precisa de... que tipo de apoio você precisa numa situação de crise? Esse tipo de coisa. Então, são esses dois objetivos que a gente tem, né? Esse advocacy interno e a construção da nossa própria marca. Que, no fim do dia, são duas coisas que têm um valor, de novo, muito tangível, né? Eu sei que quanto mais marca, mais reputação, mais sucesso as empresas do portfólio tiverem, mais o nosso ativo vai estar sendo valorizado. Sem dúvida. Com certeza. E para você, Eduardo, como que você enxerga o avanço dessa inovação, tecnologia, até conversando, né, e prestando esse serviço? Qual a visão que você está tendo? É claro, né? Você explicou muito bem sobre a história, a chegada aqui na América Latina, mas para você, como é que está sendo essa experiência? Como que você enxerga essa evolução? Olha, eu acho que está indo muito bem. Eu acho que tem determinados segmentos que o Brasil e a América Latina dão um show, né? Assim, por exemplo, Brasil na indústria financeira não tem igual, né? É líder mundial. A gente vê aí casos como o da própria Pismo, né, que eu acabei de mencionar, que tem uma solução que é global, né? Já vendida no mundo inteiro. Você vê. Você tem outros exemplos mais macro, Pix, não preciso nem falar, né? Agora você vai ter real digital, você vai ter tantas coisas acontecendo que realmente o Brasil está na vanguarda dos serviços financeiros. E por outro lado, eu vejo uma necessidade de inovação muito grande, cara. Porque a gente sabe disso, né? A gente anda na rua todo dia. Temos muitas áreas carentes. Muitas áreas, muitos segmentos que precisam ser modernizados e alguém precisa dar um jeito. E precisa acontecer alguma solução, né? Eu estava conversando outro dia com um sócio investidor nosso. Ele estava falando, poxa, plano de saúde, por exemplo. Alguém precisa resolver esse BO, né? Ninguém ganha dinheiro nesse negócio, né? Todo mundo perde dinheiro e ninguém está feliz. Precisa chegar daqui a pouco alguém que vai hackear esse negócio e vai criar uma solução para resolver, né? Um pouco parecido com o que o Nubank fez com os bancos, né? Um pouco parecido com o que outras empresas fizeram em sistema de entrega, logística, e-commerce, né? A gente tem vários casos, né? Então, acho que essa evolução ela tem crescido muito aos nossos olhos. Tem muitas empresas que a gente avalia... Pra você ter uma ideia, a gente avalia empresas o tempo todo, né? Só esse ano a gente avaliou 111. Caramba. Em diferentes segmentos. Em diferentes segmentos. Ou vocês concentram Não, em... a gente é totalmente agnóstico. Tá. O importante é ter tecnologia no core. Né? Tá. Tendo tecnologia no core, a gente avalia. E tem no nosso métier, a gente trabalha no late stage também, que são empresas que já estão num segmento um pouquinho mais avançado, que já tem um mercado, já estão preparadas para arrebentar de crescer. Né? Então, daí nesse segmento aí de growth, né, que a gente chama, empresas que não estão no estágio inicial, mas que já estão um pouquinho mais maduras, é onde a gente também mira.
Mas eu vejo que tem um avanço muito grande dos empreendedores, tem capacidade tecnológica no Brasil, na América Latina, e tem desafios que são seculares, né? Que, putz, se a gente conseguir trabalhar eles direito, a gente pode fazer uma transformação social muito grande mesmo. E empresarial, em todos os sentidos. Legal. E esse apoio que vocês dão para as empresas investidas é através de via conselho? Ou seja, vocês têm cadeira no conselho dessas empresas, participam e com base nessa proximidade é feito esse apoio e esse acompanhamento. Exatamente. A gente tem um time, os nossos sócios estão no board de praticamente todas as empresas que a gente investe. Tá. E além disso, a gente tem pessoas do time que têm perfil um pouco mais operacional, por exemplo, eu. Né? Então, quando tem alguma coisa relacionada à marca, à reputação, à comunicação no geral, eu entro e boto a mão na massa. Né? Mas a gente tem gente especializada em produto, gente especializada em tecnologia, gente especializada em RH, né? na aquisição de talentos, na contratação, construção de plano de remuneração. Então, o fundo ele se divide mais ou menos assim. Então, a gente é mais ou menos ativo de acordo com a realidade de cada empresa e o que elas demandam da gente. Perfeito. Então, e de todos esses, né? Até desculpa a pergunta, se você não puder, não precisa falar, mas tem algum caso, algum case que fica guardado aí na sua memória, que você fala, pô, esse foi uma situação legal que aconteceu, que a gente sempre usa para dar de exemplo, para falar sobre essa importância. Teve algo que ficou marcado para você? Cara, teve, mas eu não posso falar. Infelizmente. Infelizmente. Então vai ficar no off. Mas o que eu posso te dizer? O que rola muito é assim, a gente teve um caso que a gente praticamente ajudou a pessoa a construir a área inteira. Então foi uma conversa que veio com o founder e ele falou assim, preciso desenvolver a minha área de marca e de comunicação aqui dentro. Ele falou, já tem uma operação boa de compra de mídia, de growth, preciso plugar de alguma maneira essa outra parte. E daí a gente ajudou a prospectar no mercado, a escolher a pessoa para ser contratada, a pessoa a montar o time, escolher os fornecedores e parceiros, montar a estratégia. Desenhar o plano estratégico junto, né? Junto. Então, são situações que acontecem assim, e são muito legais. Que bacana. Demais. Na prática, o que a gente vê muito, no caso da Nime também, a gente tem o conselho, a gente tem fundo e a gente vê a importância do fundo, né, de apoio para o crescimento da empresa e para o direcionamento e isso para a gente é cada dia mais claro. Olhando para frente, Eduardo, né? Olhando para a gente já percebeu aqui que a tua visão é otimista com relação ao Brasil e América Latina e de investimentos, crescimento e tal. Como que você está vendo, né, o crescimento das empresas, né, em relação à questão da economia, em relação às questões do problema que a gente vive de briga entre polarização? Como que você acha que essa questão de polarização e essa questão política vai influenciar ou não vai influenciar? Ou se as pessoas, os políticos, os governantes, a gente está junto com as empresas privadas, estão encontrando uma forma de coexistir de uma maneira conjunta e se ajudando ao invés de se atrapalhar? Como que você está vendo essa questão, essa relação da economia, da polarização com o crescimento das empresas? Camilo, acho que assim... Investimento e tal. Sim, eu acho que a gente sempre teve no Brasil uma característica muito interessante, que assim, o ecossistema, tanto empresarial quanto de inovação, sempre cresceu à margem de qualquer governo. Perfeito. Né? A situação com o governo nunca é fácil, né? E a gente realmente viu uma polarização bem absurda aí nos últimos tempos. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Que bom que existem segmentos na sociedade, né, que conseguem prosperar e conseguem se desenvolver à margem dessas questões. E eu acho que um exemplo clássico é essa indústria de venture capital que está surgindo, esse mercado de startups, esse ecossistema de startups. Sim. Né? A gente tem pouquíssimos incentivos de governo. Né? Tem pouquíssimas... tem honrosas exceções, é claro, de órgãos de fomento que trabalham bem. Mas, na real, todo mundo se desenvolve mais ou menos sozinho, sem depender de apoio governamental. Né? E mesmo as regulações, que são absolutamente bem-vindas e precisam acontecer, a gente acredita que elas deveriam ser mais bem conversadas. Né?
Então deveria ter um diálogo um pouco mais transparente. O que eu acho que aconteceu? Até a Lava Jato, a relação entre empresas e governo ela era meio, vamos dizer assim, obscura, né? Todo mundo na sociedade em geral tinha uma impressão de que alguma coisa não estava acontecendo legal, né? E você tinha, obviamente, profissionais de relações governamentais, ultra competentes, que faziam o by the book, mas a gente também sabe que não tinha by the book. Muitas vezes estava totalmente por baixo da mesa. Acho que a Lava Jato escancarou essa história, né? Depois do final da Lava Jato, eu acho que as coisas começaram a se normalizar um pouco e aconteceu um movimento dos empresários voltarem a falar com os governos, né? O que foi ótimo. Verdade. Inclusive foi uma startup que eu montei, a Esfera Brasil, né? Um think tank que a gente montou, que eu já não faço mais parte, mas que eu ajudei a montar e ficamos aí 2 anos atuando e que continua mesmo após minha saída aí tocada brilhantemente. E ela promove debates, né? Que promove debates e conversas entre os empresários e as várias faces do governo e de uma maneira partidária, né? Perfeito. Então, eu acho que isso tem evoluído, tá? Mas eu também acho que eu continuo com essa minha tese de que, independentemente das conversas, quanto obviamente melhores elas acontecerem, mais acontecerem, melhor vai ser, mas independentemente disso, eu acho que tem uma cabeça aí de construção do brasileiro, de alguma forma, que é um pouco à mercê dos governos. Se um dia a gente conseguir juntar as duas pontas, que bom. Verdade. Né? Mas se não juntar, como até hoje não juntou direito, eu acho que mesmo assim, acho que a gente vai ter segmentos que vão prosperar bastante. Bacana. Eu também vejo dessa forma. Eu vejo a cada dia uma relação de menos medo, né? De se juntar e de entender, e de querer entender, e querer influenciar, né? E querer trabalhar junto, né? Sim. Então, eu estava num evento a semana passada que tinha muito essa questão, né? Então, eram profissionais de mercado junto com políticos debatendo questões né? Do business, do negócio e tal. E é interessante. Sim. Antigamente, a gente não tinha isso, né? Quando a gente recebia um político num palco, ou era para ser ovacionado ou era para ser vaiado, né? É verdade. E hoje a gente está lá querendo ouvir e entender né, quais são as propostas, né? Querer ter clareza nas propostas, se aquilo vai impactar positivamente ou negativamente no teu negócio, né? Se aquilo vai fazer o país prosperar ou se patinar. É uma preocupação que está cada vez mais forte, né, nas empresas. Né? E eu acho que tem que ter, assim, as empresas estão começando a perceber que tem que sair do ruído das redes sociais e das discussões de política que parecem torcida. Sim, com certeza. Política é profissional, né? Sem dúvida. E quando você olha para a política de um jeito profissional e se comporta profissionalmente, tudo muda de perspectiva, né? E esse diálogo é absolutamente necessário. Não importa a sua posição política e ideológica, você tem que conversar com as autoridades e com quem está à frente, né? E se esse diálogo não acontece, nada acontece, né? Perfeito. E eu também vi aqui que você tem uma passagem aí como professor, o que você fez de na verdade são só nada formal, assim, né? Dei algumas aulas na FAAP, né? Como grande amigo professor, como convidado do professor Eric Messa. Dei algumas aulas na SPM, mas na própria ECA USP, da professora Beth Saad, mas nada formal, assim. Eu não do jeito que eu trabalho, eu jamais conseguiria ser um bom professor. Não dá tempo, né? Eu ia ser um péssimo professor para os meus alunos. E o Camilo falando de formação, a gente, claro, todo esse debate gira em torno até do profissional que está se formando agora, ou que já está no mercado de trabalho, quer fazer essa transição. E para você, até, eu queria até uma forma de dica para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Qual o maior preparo para estar hoje no mercado de trabalho? Para quem quer estar nessa área, para quem quer exercer esse tipo de profissão, qual o maior preparo? Porque tem muito disso. Você começa na faculdade, geralmente você não tem muito na prática, então você sai meio perdidão, mas eu estou aprendendo de uma outra forma, na faculdade não tem isso, aqui a gente nem sabe o que é, o professor não comenta, ou às vezes tem um professor que é aquele diferente, né, que vai trazer, mas não está no... prática, né? Traz a prática, mas não está dentro do currículo, né? Não é o padrão que você encontra nas faculdades. E isso também acaba gerando uma confusão, e aí a pessoa tem que bater as próprias asas ali, pensar um pouco fora da caixa para se manter hoje no mercado de trabalho. Então, para você até como convidado, né? Como que você enxerga essa relação, a importância disso para o mercado e até para a preparação de um profissional completo, né? Olha, eu acho que a primeira coisa é ter a cabeça aberta. Né? Eu acho que antes você tinha silos de disciplinas, né?
E todo mundo achava que ia ter a sua própria formação e ia ser suficiente. Não é mais suficiente. Né? Para quem trabalha com comunicação, se você não entende um pouquinho de tudo e não coloca a tecnologia no seu dia a dia, na sua rotina, você está perdido. Né? Então, assim, acho que a comunicação hoje em dia ela tem elementos, não são só mais de jornalismo, de publicidade, de relações públicas, é um pouquinho tudo junto, tudo misturado. Né? A diferença, né, as fronteiras entre as disciplinas têm caído muito, têm ficado muito difusas. Né? Verdade. E para que isso aconteça, você precisa estar muito bem preparado do ponto de vista, primeiro, instrumental, e segundo, do ponto de vista mental mesmo. Deveria falar, legal, vão ter elementos aqui, se eu for trabalhar numa redação, num veículo de imprensa, que eu vou precisar entender um pouco qual é o outro lado ali de comunicação corporativa, um lado de relações públicas e um lado de impacto de publicidade e construção de marca. E vice-versa, tudo junto e misturado, né? Então esse para mim é o primeiro ponto, essa abertura de cabeça. O segundo ponto, eu acho que precisa ter um instrumental tech grande. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E agora, com o advento de inteligência artificial, isso se torna absolutamente urgente. Né? Então, a rigor, inteligência artificial generativa, do jeito que ela está, que ainda é capenga, já dá para substituir muitas funções. E você já consegue fazer muitas coisas com a máquina, tendo muito menos pessoas em estrutura do que você teria no passado. Né? E até para você, pessoa, melhorar os seus processos, a sua entrega, você também pode ter AI como aliada. Eu, por exemplo, eu lembro que eu demorava... Eu não tenho feito muito artigo, porque realmente não tem dado tempo. Não tá dando tempo. Não tá dando tempo. E o compliance não me deixa. Sim. E quando ele deixa, perdeu o timing. Verdade. E daí, na hora que eu tenho tempo, não tenho tempo, então não dá, nunca dá. Mas o ponto é o seguinte, muitas vezes eu fazia pesquisa para fazer artigo que demorava muito tempo. Entrava em 5, 10, 20 sites, fontes diferentes, para checar dado, para ter uma informação legal. Outro dia eu fui fazer um teste desse num GenAI. É ridículo, absurdo. É absurdo o que vem. Na velocidade, na qualidade, no questionamento. Né? Você fala, legal, tô duvidando desse dado, busca outras 10 fontes. Né? E ele traz 10 fontes, daí você fala, putz, legal. Daí você, com um pouco de experiência, você já aplica aquilo. Isso, né? Dependendo do prompt que você aplica ali também. Então dá para você ganhar tempo de produtividade absurda. Né? Então é isso. Se você não usar esse instrumento tecnológico, não tem muito futuro profissional também para quem trabalha com comunicação. Então todo mundo vai precisar se adaptar de algum jeito. Então eu te diria isso, né? Voltando à tua pergunta. Cabeça aberta e um instrumental mais tech. Bem legal. Acho que são segredos. Bem legal. E, assim, é muito importante para um plano, né, ou para o trabalho de comunicação, as fontes de informações. Então, antigamente era muito a imprensa, tudo que a imprensa lançava era importante ter o monitoramento. Depois teve o avanço da questão das redes sociais, as redes sociais foram ganhando corpo, ganhando espaço e tal, e começou a questão dos influenciadores digitais para os segmentos e tal. Você vê, né, no acompanhamento e nessa proximidade que você tem com as grandes empresas, existe aquela preocupação que começou lá no início dos influenciadores digitais de ter o mapeamento e o monitoramento de tudo que eles falam ali, né? E também não só o monitoramento do que é dito, mas muitas vezes o incentivo ou a publicidade que acontece ali com o influenciador digital. Como que você está vendo o avanço disso? Né? Se isso é algo temporário, que eles explodiram e aí com o tempo eles vão perdendo. Você tem alguma questão, alguma visão com relação ao avanço dos influenciadores digitais no impacto para as marcas? Tenho. Eu acho assim, acho que influenciador digital, o primeiro influenciador digital foi o cara que foi o protagonista de uma propaganda da Marlboro lá em 1971. E a gente usou e convencionava chamar esse cara de garoto propaganda. Né? Verdade. Verdade. A única coisa que mudou foi a mídia, né? E a voz, a velocidade, o alcance, a agilidade das coisas. Então, assim, acho que a creator economy, por assim dizer, acho que é uma coisa que veio para ficar e não vai embora nunca. Porque, de fato, você tem muitas pessoas com
uma oportunidade de colocar a sua voz no mundo de um jeito interessante. Ou não interessante, mas pouco importa. As pessoas vão continuar fazendo isso. Eu acho que o que do lado das marcas e as empresas e a sociedade tem que entender é separar o joio do trigo, né? Então, assim, os princípios fundamentais de informação não mudaram. Então, assim, se eu for confiar num influenciador que não tem credibilidade nenhuma para me vender um celular, o errado sou eu. Sim, Né? sem dúvida. Então, assim, eu posso ter uma celebridade numa propaganda de celular e posso achar legal. E pode me atrair. Mas se eu for confiar tecnicamente nesse cara para me dar uma recomendação sobre qual melhor celular eu comprar, eu tô sendo trouxa, certo? Sim. O que eu acho que está acontecendo agora é uma espécie de depuração desse mercado. Então, você está tendo influenciadores que estão ganhando cada vez mais credibilidade nos seus segmentos. E esses caras tendem a se tornar muito bem-sucedidos. Mídias próprias, né? De si próprio, né? De si próprios e conquistando mercados com base em credibilidade. Perfeito. Tem outros influenciadores que vão conquistar seu espaço com base em base humorista, certo? Então, legal, são pessoas mais irreverentes, mais extrovertidas, mas que você sabe que é um artista fazendo determinada coisa. Então, ele talvez não tenha tanta credibilidade para uma marca. A arte é você misturar essas duas coisas. Vou te dar um exemplo. Estava julgando um case, né, dos prêmios que eu falei, e tinha uma ação de uma marca para o Dia dos Namorados que eles resolveram fazer uma... Sabe aquelas linhas de telefone que você fala e conversa com alguém para dar conselhos amorosos? Sim. Então eles criaram o dia lá dos conselhos amorosos, que era um WhatsApp, um celular e um videozinho. E quem que eles colocaram para falar de relacionamentos amorosos? A Débora Seco e o Fábio Júnior. Aí faz sentido. Poxa, eu gostaria de receber conselho amoroso do Fábio Júnior. Pô, 7 casamentos. Não é? Se alguém tem credibilidade pra o falar cara de que casamento, casou 7 vezes. é o cara, você concorda? Sim. Então, assim, essa é uma escolha pra mim que não escolheu o Fábio Júnior pelo Fábio Júnior. Não foi por acaso, não. Não foi por acaso, é porque o cara tinha uma credibilidade, uma autenticidade, uma legitimidade para falar sobre aquele assunto. É verdade. Né? Então, quando você casa isso, fica muito fácil. Porque você vai conseguir ter um influenciador legal de um lado, interessante. Esse cara vai trazer credibilidade e o consumidor que não é idiota, ele vai saber que aquilo lá pode ser uma ação paga ou não importa que seja ação, ele vai enxergar valor. Eu acho que isso que às vezes que falta. Falta essa dissonância. Existe uma dissonância entre preciso fazer influenciador. Vamos contratar por alcance. Vamos contratar por não sei o quê. Então. Né? Eu lembro uma vez de estar em agência. É verdade. Não, é uma loucura. Eu lembro uma vez de estar em agência que a gente trabalhava para uma empresa de uma grande marca que ia fazer um lançamento de um chocolate. E ele a gente recebeu, né, uma lista de influenciadores para trabalhar. Primeira coisa que a gente fez foi, vamos checar os influenciadores. Sim. Né? Seguidores, né? Exatamente. Que ele posta. E a gente descobriu que um deles, que na verdade era o principal, tinha intolerância à lactose. E o produto era um chocolate com mais X% mais leite, que era a iniciativa. Era o plus do chocolate. Era o plus do chocolate. Daí, né, a gente falava, peraí, levanta a mão. Assim. Ninguém checou esse cara. Puta, que bom que você falou. Você vê que é importante de... Então, assim, daí, obviamente, você vai perder credibilidade. Pra mim, o nome do jogo é credibilidade. Eu acho que a gente tá numa fase do mundo que tá questionando credibilidade. E a gente precisa, de algum jeito como sociedade, se organizar para que isso não aconteça mais. Né? Então, assim, tem influenciador que tem credibilidade, tem os que não tem. Tem jornalista que tem os que não tem. E não existe mais monopólio de credibilidade. Perfeito. Então, acho que isso que a gente tem que tomar cuidado. Legal. E você vê as marcas, Eduardo, preocupadas com o seu público, de entender o seu público, entender as comunidades, entender... que a mensagem que vai para A não vai para B, que não vai para C. E cada vez mais. E a geração dos negócios a partir desse vínculo com as comunidades e com o seu público-alvo. Sim, isso eu vejo muito nas startups do nosso portfólio e em várias outras. Eu acho que existe, sobretudo nas empresas ali que estão começando, existe uma preocupação de uma formação de comunidade logo de largada. Porque essa é a comunidade que vai você vai trocar com ela e ela que vai te abastecer, né? Então, você lança uma empresa sobre um determinado tema, algum assunto, para resolver algum problema.
se você constrói uma comunidade logo de largada, a chance dela ser mais bem-sucedida é muito grande. Porque é isso, você vai ter essa troca com pessoas que genuinamente se interessam pelo tema, né? Aquilo que você está abordando. Então, acho isso essencial. Acho mais difícil para uma empresa grande, incumbente, já estabelecida, fazer isso. Embora tenham tentado acelerar essa parte de inovação aí, até com os CVCs, né? Com os Corporate Venture Capitals internos, adquirindo outras empresas, fazendo esse tipo de coisa. Mas, no geral, nas empresas mais jovens, eu tenho visto essa preocupação, o que é uma coisa ótima. Né? Com certeza. É até essa questão também tem muita relação com os influenciadores, né? Bate muito uma recordação que antigamente, quando não se tinha o TikTok, não tinha esse fluxo de mídias sociais, a gente tinha os atores, né? Que eram os principais ali. Então, o ator que estava protagonista de uma novela, fazia um comercial, fazia uma ação, fazia alguma coisa, e hoje você tem disso, uma pessoa que é influente, que talvez ou não você não conheça. Às vezes você vê um banner, você vê uma coisa, uma ação, e não necessariamente você conhece aquela pessoa, porque ela não faz parte ali do seu nicho, da sua bolha. E tem muito essa confusão com as empresas, às vezes até de discriminar ali o influenciador, pô, não deu certo, talvez o público não deu certo, mas não entende que talvez o planejamento da empresa, né, desde o seu princípio, foi errado. Já começou errado, de pegar o caso do chocolate, por exemplo, né? Você imagina um cara indicar um chocolate que é intolerante, ele não come. Não. Né? Então, assim, tem toda essa história e é uma Antigamente passava, hoje em dia não está passando mais, né? Tem muito questionamento. Não passa. Não, tem bastante. Ninguém perdoa. Ele tá Até pela questão da procurando credibilidade, entender, né? Querendo... Que casa muito bem com a reputação. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito rápido. Então, um erro, uma passada de bola, a galera já começa a cair em cima, e aí você tem todo aquele trabalho, né, de gestão de crise e tudo mais. E esse é um ponto que eu queria que você comentasse um pouquinho também. Provavelmente já deve ter passado por alguma vez uma crise, algo do tipo. Como que é essa gestão, como que é esse trabalho com a empresa ali, com os investidores e tudo mais? Olha, gestão de crise, eu costumo dizer sempre que assim, um grande pedaço do nosso trabalho é o de encanador e o de bombeiro, apagar incêndio e conter vazamento. E isso é o dia a dia, né? Então, assim, eu já passei por centenas de crises. E acho que eu acho que a primeira coisa para você lidar bem com uma crise é você estar preparado, né? Você ter planejado de alguma forma que isso vai acontecer, né? É muito difícil que isso aconteça, sendo bem honesto, né? Tem empresas que estão em segmentos mais sensíveis, até por questões regulatórias, elas precisam se preparar, né? Mas tem outras empresas que não têm questão regulatória, então elas não precisam se preparar, né? Mas quando isso acontece, eu sempre recomendo que você tenha um especialista para te ajudar, já num plano, no mundo ideal, pronto, né? Para que você possa acionar os atores certos no momento certo, para que você tenha agilidade e possa lidar com a crise da melhor forma possível. Caso você não tenha, é importante você ter uma estrutura ali mais ou menos desenhada e profissionais que sejam capacitados para fazer isso imediatamente, né? Mas crise é isso, é algo que, assim, muitas delas poderiam ser evitadas com um pouco mais de preparo. Por exemplo, essa do chocolate foi evitada, né? Não teve preparo, mas foi evitada. Sim, foi evitada. Né? E outras, assim, quando não é possível evitar, né? Com preparo, você tem que ser muito rápido, né? Tem que ser muito rápido. Então, essa relação com a rapidez, ainda mais hoje, onde o pessoal exige uma resposta, exige um direcionamento da empresa ali, tem muito disso, né? Olha, vamos responder, e tem muito desse elo, né? Vamos responder qualquer coisa mais rápido, só pra gente tentar abafar, tentar acabar com isso o mais rápido possível, e às vezes pode até acabar piorando, né? Sim. Tem que agir rápido, mas tem que agir de uma forma, se você já tem um plano, obviamente, de uma forma correta. Também é algo muito difícil, né? De ter esse preparo, de entender a importância de uma crise. Porta-vozes definidos. Os porta-vozes definidos quem fala também. o quê, Exato, como. porque muitas vezes as pessoas acham assim, se deu um problema, quem tem que falar é o CEO, é o presidente, é o cara que está lá em cima, e não necessariamente. Às vezes uma outra pessoa mais preparada, especialista, ela já está preparada para estar ali falando, né, tentando abafar essa situação. E mesmo que você não tenha, eu acho que vale você mostrar que você se importa. Então, assim, se você não Já tem passo, né? se você não tem uma resposta imediata, você vira e fala assim, legal, estamos buscando uma resposta imediata, mas seja transparente para comunicar isso. Eu lembro, eu era editor da revista Época, e eu cobri os 2 acidentes aéreos, da TAM e da Gol, que aconteceram um do lado do outro, praticamente, muito perto. E eu lembro que a gente comentava na redação qual a diferença de tratamento na gestão das 2 crises, né?
Na crise da TAM, naquela época, né, muito tempo atrás, Sim. tinha uma demora para ter porta-voz, a empresa não falava direito sobre as coisas, era uma situação terrível, obviamente, em Congonhas, uma coisa fora do comum, e obviamente pegou todo mundo de surpresa. Mas já tinha acontecido um outro acidente da TAM, uma década atrás ou algo assim, que a mesma empresa já poderia ter sido se preparado melhor, né? Sim. Então, demorou. E eu lembro que no caso da Gol, que foi no interior do Brasil, um lugar de super difícil acesso e tal, no dia seguinte teve uma missa e o presidente da Gol estava lá na missa com todo mundo das vítimas do acidente, né? Então, assim, olha a diferença de postura, né? Claro. Então, assim, eu não Faz sei, diferença. provavelmente naquela época o Constantino não sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia, né? Até você apurar, pegar destroço e tal, não sei o quê. Claro. Mas legal, alguns dias depois ele estava lá na missa com os parentes das vítimas. Outra coisa é 2, 3 dias depois a empresa não sabia o que fazer e não responder. Sim, Né? sem resposta. Então essa atitude, mesmo que não... Então, nesse caso de tragédia, né? Não é nem crise, é tragédia, que você é pego de surpresa, você precisa ter um mínimo de preparação. Verdade. Ainda mais em situações que pode acontecer a qualquer momento, né? Sim. Não tem como você prever, né? Mas, É bem. isso aí. Bom, Camila, a gente tá chegando no nosso momento Mas final. já? O grande finale. O grande finale. Foi Vou rápido. deixar... Passa rápido mesmo. Tem mais alguma pergunta? Não. Tá tranquilo? Todas que eu me programei aqui. Tá foram tudo certo. feitas. Não, Vamos eu cumprir pergunto tudo? porque, Eu cumpri passa muito cumpri rápido. tudo. Passa rápido. Eu sempre falo, por mim eu fico mais umas 2, 3 horas conversando aqui tranquilamente, mas passa Foi muito ótimo rápido. o bate-papo. Queria deixar agora um espaço para você passar uma mensagem final, né? Então fique à vontade para passar as redes sociais, para falar sobre o projeto, enfim, fica à vontade, esse tempo é todo seu aí. Não, maravilha. Ó, bom, obrigado primeiro pela oportunidade de você, estar aqui. prazer. Adorei o Agradece. papo. Muito legal. Vocês me acham nas redes sociais, só uso o LinkedIn, e Malemalha assim também. Então, LinkedIn / Edu Vieira, fácil de achar. Conhecer um pouquinho mais da minha trajetória, procura na Wikipedia também, que vai achar um pouquinho. Eu acho que eu tenho 2 recados aqui que eu queria dar. Acho que um recado um pouco mais para o lado imprensa e um outro recado para um lado mais corporativo. Tá? Acho que assim, para o lado imprensa, eu acho que a gente está, como eu já falei um pouquinho antes, a gente está vivendo uma crise de credibilidade muito grande e a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Né? A gente vê veículos de imprensa derrubando essas credibilidades de fato por conta de coisas idiotas como clickbait. Né? E às vezes querendo popular para ter volume de coisas em situações que são absolutamente sensíveis e que precisam de explicação. Por exemplo, eu sou daqueles... Minha filha até briga comigo, eu falo assim, você é a única pessoa do mundo que ainda lê jornal impresso. Eu leio jornal impresso, né? Recebo lá os jornais, abro para tomar Caderno, café, né? E vou folheando. Sim. E eu leio 3 a 4 jornais por dia. Eu demorei, lendo imprensa tradicional, sem exagero, uns 12 dias para entender qual era o imbróglio da taxação da pessoa física ou da jurídica do imposto de importação. Do varejo de fora, do varejo de dentro. Eu li e não entendia. E daí, o que eu lia mais na internet me piorava o entendimento. Situação. Bolava mais ainda. Embolava mais o meio de campo. E daí eu falei, caramba, será que ninguém vai me explicar Visões o que diferentes. está acontecendo? Apesar das visões diferentes, Mas não era claro, né? não era claro. Você tem o time A, o time B, o Sim, time C ali, isso. cada um quer uma coisa, os interesses são conflitantes, mas a situação é esta, né? Nunca Verdade. ninguém conseguiu fazer isso de um jeito certo. E esses exemplos estão se multiplicando. Sim. Cada dia que para todos os assuntos, você fica, sei lá, você demora 4, 5 dias para entender o que está acontecendo. Exato. Né? Perfeito. E daí o que você vai fazer? Você desiste da imprensa. Você fala, beleza, não me explica nada, então pra quê? Se é a mesma situação que eu vou saber do meu amigo que me manda mensagem, então vou no amigo, pelo menos eu conheço o amigo, né? Sim. Então isso é uma coisa que a gente precisa mudar como sociedade. Isso é a primeira coisa. Perfeito. E a segunda coisa é para as empresas. Às vezes eu acho que a gente está tendo as mesmas discussões sobre rumos da indústria, da importância da reputação, da comunicação, da construção de marca, que a gente estava tendo há 17 anos atrás, quando eu abri minha agência. Você vê. Então, assim, evoluímos em muita coisa, mas no fundamental dessa história,
a gente ainda está pensando, poxa, será que temos que usar mais dado ou não usar mais dado? Será que a gente tem que ter mais planejamento ou menos planejamento? Ah, mas está caindo verba nas empresas, ou está subindo verba. Ah, mas tem falta de talento, não tem. Chega, né? A gente precisa fazer alguma coisa, né? Parar de discutir um pouco isso, de coisas que já são, vamos dizer assim, ponto pacífico. Reduzir as justificativas, né? E começar a trabalhar. Né? Concordo. E eu acho que, assim, eu vejo muita oportunidade dentro das empresas. Como eu já falei, eu acho uma área core, está no cerne da questão de todas as empresas, de múltiplos segmentos, e precisa urgentemente de uma profissionalização maior, né? E de um olhar mais inteligente e inovador para problemas que estão aí há muito tempo e que não são tão difíceis assim de resolver. Então, ficam essas 2 caneladinhas aí para os meus colegas da imprensa e do mundo corporativo. Ótimo. Sensacional. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Adorei os recados, adorei a entrevista. Cara, foi ótimo. Mais um sensacional, né? Foi ótimo. Bom, então, muito obrigado. Fica à vontade de dizer, inclusive, que a porta do podcast está sempre aberta. Então, quando você quiser voltar, quiser conversar, fica à vontade. Estamos à disposição. Perfeito, obrigado. Agradecer ao Camilo, obrigado, meu querido galã da Newin. Obrigado. Camilo Manfredi, muito obrigado pela... Mais um, hein? Mais um. E agradecer você que ficou na audiência, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Relembrando, né? Por favor, deixa aí a sua curtida, seu comentário, compartilhe esse episódio aí com os amigos, familiares. Faça perguntas, né? Faça perguntas também, é importante, né? A gente repassa perguntas. Exato, a gente vem recebendo também muitas sugestões, dicas, elogios, a gente gosta, né? Críticas também, não muitas, mas pode deixar também, tá? A gente está aberto, está à disposição, inclusive lá no link da bio, aqui nesse vídeo mesmo, o link aqui da descrição, você vai encontrar aí uma oportunidade muito legal de você conhecer um pouquinho o trabalho da Newin, do Comunix, então entra lá que com certeza você vai se encantar com o mundo de possibilidades que você vai encontrar. Beleza? Bom, sendo assim, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por todo mundo que nos assistiu ou nos ouviu, e nos vemos num próximo episódio. Sendo assim, um forte abraço e tchau, tchau. Até mais.